Fala pessoal, vamos para a aula 5? Essa aula 5 é mais pesada, hein? Vamos ver o que a gente consegue transmitir para vocês, tá bem? Bom, formação inicial das equipes. Cada equipe deve apresentar os seus 6 jogadores dentro de quadra, que eu já comentei na última aula que não pode ser 5, 4, 3, é obrigatório que sejam 6. Então, para entrar em jogo, tá? 6 jogadores dentro da quadra, tá certo? Antes do início do set, o treinador tem que entregar para o segundo árbitro, que vai encaminhar para a súmula, para o mesário, uma papeleta onde consta a ordem inicial de saque e, consequentemente, quais são os jogadores que vão começar dentro da quadra. Pessoal, rapidamente, isso é um exemplo de uma papeleta, tá bem? A identificação do evento, a identificação do jogo, data dele. As atletas viriam com o nome completo, eu tirei por conta de privacidade, a mesma coisa com relação à carteira de identidade de cada uma. E aqui você percebe que tem a numeração, certo? Capitã, meu nome, aqui viria o meu CREF, tá bem? E aqui, ó, no caso, uma melhor de 3 sets, aqui viria, então, olha, posição 1, tá bem? Posição 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu preenchendo aqui com o número da camiseta, eu estaria informando ao mesário qual seria a minha sequência de saque. É isso. Os jogadores que estão listados nessa papeleta, que estão posicionados ali, desenhados na papeleta, com seus números de camisa, eles são os titulares. Qualquer jogador que não esteja ali é considerado reserva. Pois bem, antes do primeiro saque, isso é conferido. O segundo árbitro, vai com a papeleta em mãos, pede para todo mundo virar de costas ou de frente, de uma forma que o número seja visível, e ele vai checar se os jogadores que estão na quadra prontinhos para o começo do set, se eles são também os jogadores que estão na papeleta. Se tudo ok, beleza, o árbitro ele dá sinal para o primeiro árbitro autoriza o saque, o início da partida, do set. Se houver alguma discordância, como é que a gente procede aí? Se entre os jogadores que o técnico escreveu, porque aquilo é um documento, se entre os jogadores que o técnico descreveu e aquilo que está dentro da quadra, os jogadores que estão em pé ali dentro da quadra, para o começo, houver alguma discordância, o procedimento é o seguinte: o técnico é informado e ele troca o jogador que está errado dentro da quadra pelo jogador certo que está no papel. Tá bom? Ok? Se o técnico fala, não, fui eu que reescrevi errado, como vale o documento escrito, ele pode até optar por fazer essa troca desse jogador. Mas nesse caso, essa troca vai ser considerada uma substituição. Vamos tentar reforçar? Ele escreveu, e o que vale é o que está escrito. Se ele quiser começar com o jogador trocado, que ele escreveu trocado, ele deixa lá, tá? Vale o que está escrito, novamente. Se ele fala assim, nossa, eu esqueci e marquei errado, e no papel nem consta o meu levantador aí. Eu preciso do meu levantador dentro da quadra. Então, pelo que estava escrito estar diferente, ele vai ter que solicitar uma substituição, mesmo antes de ser dado o primeiro saque. Combinado? Então, de forma geral, observar o seguinte: o que vai valer é aquilo que estiver escrito na papeleta e que, consequentemente, foi colocado em súmula como os 6 titulares e na posição que estiver na papeleta. Para quem não conhece, a gente vai botar uma imagem aí. A papeleta determina quais são e onde eles estão em relação ao posicionamento de rodízio da equipe. Tá bem? Bom, posições. Como a gente comentou, elas são numeradas, vai aparecer uma imagem aí, tá? Dentro da papeleta já existe uma ordem de saque, tá? O treinador define isso no papel. Os 3 que jogam mais à frente a gente chamava de jogadores de ataque, mesmo que na função de levantador, mas são os 3 que estão à frente da quadra, e os 3 atrás, os jogadores que estão defesa, né? No momento, tá bem? Essa sequência vai rodar no sentido horário. Você, quando recupera a posse do saque que não tinha sido seu, você executa uma rotação. Se o saque foi seu e você venceu o rally, o time continua na mesma posição. Tá bem? Bom, vamos lá. Posição relativa entre os jogadores. Pessoal, essa regra é uma regra que dá trabalho até com jogador adulto, veterano, e ainda confunde isso.
Eu também vou colocar um esquema para poder mostrar isso para vocês. E a gente conversa da seguinte forma. Os jogadores que são, no momento, os jogadores que estão na linha de frente, que eu falei que eram os 3 jogadores da frente ou no ataque, eles têm que estar, os pés deles têm que estar mais próximos do que a linha central da quadra, aquela que fica embaixo da rede. Então, cada jogador que esteja à frente tem que ter os pés, ou pelo menos um dos pés, mais próximo dessa linha central do que os pés do correspondente direto dele. Quem é o correspondente direto dele? Se o jogador está na direita, o correspondente direto dele é o direita fundo. Se o jogador está no centro, o correspondente direto dele é o centro do fundo. E o jogador da esquerda, o esquerda fundo. Ok? Bom, além dessa questão de frente e fundo, que tem a ver com a linha central, existe uma regra lateral também que determina o seguinte. Aí ela é feita somente entre os de ataque ou de frente ou entre os de defesa ou fundo, jogadores que estão no fundo, tá bem? E ela diz o seguinte, o jogador da direita da quadra, vamos pensar então só entre os jogadores da linha de frente, tá? O jogador da direita tem que ter um dos pés mais próximo da linha lateral direita do que os pés do jogador que está no centro, também na frente. Então, entre os jogadores de frente ou entre os jogadores de fundo. De novo, vou trocar de lado. O jogador da esquerda, o jogador de frente da esquerda, tá? O que está na posição 1, 2, 3, 4, tá certo? Ele tem que estar mais próximo da linha lateral esquerda do que o jogador central da frente. O jogador do fundo da esquerda tem que estar mais próxima da linha lateral esquerda do que o fundo centro. Tá bem? Vamos mostrar isso no esquema para vocês. Olha só, entenda assim. Jogadores, isso aqui é o pezinho de cada jogador, tá? Jogadores verdes são os jogadores que estão na zona de defesa. Jogadores em cor de rosa são jogadores que estão na linha de frente, tá bom? Então vamos entender assim, ó, entre atacantes. O jogador da direita tem que estar mais perto da linha direita, o jogador da esquerda tem que estar mais perto da linha esquerda. E o central, mesmo que ele flutue aqui, ele precisa estar entre os dois extremos. Tá bem? É o que a regra pede. No fundo, a mesma coisa. O da direita mais perto da linha direita, o da esquerda mais perto da linha esquerda e o central entre eles. Tudo bem? Com relação à frente, o jogador da esquerda, rede, tem que estar mais perto da linha do meio da quadra do que o jogador esquerda, fundo. É um detalhe, mas está sendo cumprida a regra. Ó. O jogador central da rede, mais perto da rede do que o jogador central do fundo. E o direita rede, mais perto da rede do que o direita fundo. Esse aqui tem alguma coisa a ver com esse aqui? Não, não tem. Tá bem? Bom, isso foi o exemplo do que está correto. Os dois pezinhos que eu colori de dois jogadores são os erros e eu vou mostrar para vocês. Repara, esse menino aqui, ó, ele é o direita fundo que foi avançando para se esconder do passe. Ele foi avançando, 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 até que no momento do saque ele está mais perto da linha da rede do que o jogador do ataque. Então não caracteriza um erro de posição? Caracteriza. Esse tinha que estar mais perto da linha central. Quando eles foram se mexendo para esconder do passe, eles acabaram invertendo e caracterizou um erro de posição, porque esse é direita e esse também. Vamos tentar do outro lado. Ó. O adversário deu 3 saques aqui no cantinho da quadra. Aí esse jogadorzinho do centro, ele foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando. Quando acontece o quarto saque, repara, o pé dele, o pé mais extremo dele, está mais perto da linha lateral do que do parceiro dele, que também é defesa, mas que está mais distante um pouco, sendo que esse é esquerda e esse é centro. Se ele é centro, ele deveria estar entre os dois e não mais perto da linha lateral. Então, por se tratar de jogadores da mesma região da quadra, que eram 3 jogadores de fundo, a gente compara entre eles e aí o central acabou ficando muito perto da linha lateral, mais do que o jogador da esquerda. Então, essa aqui
é outra falha de posicionamento. O que caracteriza uma falta de posição? Se no momento em que o sacador golpear a bola, essas regras todas que eu acabei de citar, em todas as posições, que elas não estejam sendo respeitadas, tá bem? Então, no momento do golpe, do saque, essas regras têm que estar sendo observadas, tá? Se o gesto do sacador for um gesto faltoso, por exemplo, o jogador lança a bola para o alto e na hora de sacar ele saca com o pé, o que é proibido pela regra, tá? Então, se no momento o saque for faltoso ou o saque não chega a passar, tá certo? Em outras palavras, se essa bola não se dirige até a quadra do adversário, tá bem? E o saque é faltoso, tá? O que vale é o erro do saque. Mas se a bola vai para a quadra do adversário, o segundo árbitro, que é quem vai estar olhando a equipe receptora quanto a isso daí, tá bem? O segundo árbitro pode apitar um erro de posicionamento. Certo? Deu para entender? Se há um erro de saque, é isso que vale. Se não há um erro de saque, mas há um erro de posicionamento, uma falta de posição, então a jogada é paralisada com o apito do árbitro e é dado mais um ponto para aquele time que já estava sacando. Acho que eu esgotei todos aí. Certinho? E com relação à rotação, entender o seguinte. Como eu disse para vocês, na papeleta vai haver um posicionamento, você já viu a imagem da papeleta, vai haver uma sequência já determinada pelo treinador antes do começo do set, e a regra de rotação tem que ser seguida, tá bem? Então, a cada vez que a equipe recupera a posse da bola, o saque, a equipe realiza uma rotação, roda-se uma posição, o jogador que estava na 4 vai para 3, o que estava na 3 vai para 2, o que estava na 2 vai para 1, e assim, né, sucessivamente. Combinado? Bom, pessoal, para acabar a aula de hoje, falta um item chamado faltas na rotação, tá bem? O que é isso? Quando um sacador vai para o saque, na verdade não seria a vez dele, pela sequência definida na súmula, através da papeleta, então quando esse jogador errado, sequência errada, quando ele bate na bola e coloca a bola em jogo, se a arbitragem já percebe a falha, ela aciona um sinal sonoro, tá bem? E interrompe aquele rally. O ponto é dado para a equipe adversária, que vai rodar para sacar. A equipe infratora é corrigida no seu posicionamento e o jogo recomeça com a bola do outro lado da quadra. Não é? Foi uma falta. Se esse sacador errado ele faz vários pontos, ele dá vários saques e depois é que isso é percebido, tem duas situações aí. Se for possível levantar quantos ralis foram disputados com ele sacando no momento errado, todos os pontos obtidos são eliminados, subtraídos, tá? O da equipe infratora. A outra equipe continua com o placar dela e o jogo recomeça com a equipe que não cometeu a falta sacando do mesmo jeito e ganhando o ponto do mesmo jeito, tá bem? Se for impossível determinar quantos saques foram dados de forma errada, é claro que aquele último, que foi o que disparou o alerta na arbitragem, ele não vai ser computado, o ponto foi da equipe que não cometeu infração, tá bem? Mas na impossibilidade de determinar quantos pontos foram feitos além daquele saque, segue o placar em que o jogo está, tá bem? Apenas dá um ponto para a equipe que não cometeu infração e a contagem continua a partir dali, depois da equipe infratora ser corrigida no seu posicionamento. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço, até a próxima aula.